Eu queria falar aqui hoje sobre o processo que nós vamos ter nessa casa em relação ao chamado impeachment da presidenta Dilma. Ontem nós tivemos uma decisão importante de plenário, que foi a decisão de instalarmos a comissão de admissibilidade na segunda-feira. Os partidos já estão indicando os nomes para participar dessa comissão. Essa comissão começa os trabalhos na terça-feira e terá 10 dias úteis para analisar a documentação que veio da Câmara. Por que eu quero falar desse processo? Porque eu acredito, senadora Fátima, que o Senado da República tem a obrigação de resgatar a imagem do Legislativo brasileiro. Nós não podemos repetir aqui no Senado da República a mesma forma de debate e discussão na Câmara dos Deputados. Eu respeito muito a Câmara, mas a Câmara discutiu sobre tudo, só não discutiu sobre o foco que deu base à entrada do pedido de impeachment. E eu queria falar um pouquinho desse tema, porque tenho certeza que os senadores, pela responsabilidade que têm, pela forma como sempre tratam as matérias nessa casa, pelo aprofundamento das discussões, tenho certeza que os senadores se dedicarão ao tema com esse foco. O que é importante a gente destacar? Que o processo que vem para cá tem 2 acusações à presidenta da República. 2 acusações. Não são 5, não são 10, não são 3, não são 20, são 2 acusações. A primeira acusação e as 2 acusações relativas ao ano de 2015. Não tem nada a ver com 2014, com aquele relatório que o Tribunal de Contas da União fez, com as chamadas pedaladas fiscais. Nada. O presidente Eduardo Cunha não aceitou aquelas denúncias. Por quê? Porque elas não tinham base constitucional. Se ele aceitasse, o processo lá poderia ser questionado. Primeiro, porque já era um mandato anterior da presidenta. E segundo, que não tinha crime ali estabelecido, nem o dolo, que a Constituição diz, nem a conduta que maculasse a presidente da República. Então, isso é importante falar, porque mesmo o presidente da Casa, que tem muito interesse em condenar a presidenta, foi muito diligente ao aceitar o escopo da denúncia, porque ele sabe que se esse escopo não estiver definido, não tem como dar prosseguimento. Em todo caso, eles fizeram também um debate político avassalador na Câmara. Discutiram sobre tudo, menos sobre conteúdo. E sabe quais são os 2 pontos, senador Dário, que tem o pedido de impeachment da presidenta e que veio para essa casa? É uma operação de crédito no Banco do Brasil do Plano Safra de 2015. O que é essa operação do Plano Safra? É o balanço do banco que coloca lá a forma como o governo subsidia os juros e ajuda o Plano Safra, porque Vossa Excelência, de um estado como o meu, que é produtor agrícola, sabe que nós temos equalização de juros para a agricultura. O que é a equalização de juros? O governo paga uma parte dos juros, porque a agricultura é onde a gente tem uma das maiores bases da nossa economia. E nós estamos fazendo bonito na agricultura brasileira. Então, o governo tem um papel importante, porque ao invés de cobrar, o banco cobrar o juro de mercado, ele cobra um juro mais barato do produtor e o governo paga uma parte desse juro. E também a questão da garantia de preço mínimo. Vossa Excelência também sabe disso. Muitas vezes você tem lá o preço do feijão, o preço do milho, acaba caindo muito, principalmente do milho no mercado internacional. O produtor teve um custo de produção, aí esse custo de produção não é coberto pelo preço que está se oferecendo. Nós aprovamos aqui no Congresso uma lei que dispõe sobre a garantia do preço mínimo. Então, o que faz o governo? Vai lá e compra o milho ou compra o feijão do produtor pelo preço mínimo para que ele não perca o dinheiro que ele colocou naquela produção. Então, as operações do Banco do Brasil são para isso, são para o Plano Safra e também pela garantia de preço mínimo. O que acontece? Muitas vezes o banco vai fazendo as operações, o pessoal vai pedindo os empréstimos, o banco vai fazendo as operações, concedendo as taxas de juro menor, mas nem sempre isso consegue ser acoplado com o tempo que o governo passa para o banco o dinheiro para fazer essa equalização. Então, demora. Só que o banco faz uma contabilidade semestral, ele tem que lançar. Então, em 2015, numa das contabilidades numa das contabilidades do banco, o banco lançou a receber
do governo a taxa de equalização. Ele praticou o juro mais baixo e lançou a receber. Assim também como a questão do pagamento do preço mínimo, porque você não tem como casar exatamente as operações, mas tudo foi pago dentro do ano. Só que aí há uma interpretação dizendo que não, que o banco fez uma operação de crédito com dinheiro dele e não do governo federal. Ora, eu só queria explicar que esse mecanismo do Plano Safra foi determinado por uma lei em 1992, é a Lei 8.427 de 1992. Desde lá, o Plano Safra tem essa operação. E quem é que define isso? É a Presidenta da República que assina o Plano Safra? Não. A responsabilidade da gestão, coordenação e regulamentação é do Ministério da Fazenda, do Ministério da Agricultura e agora também do Ministério do Desenvolvimento Agrário, junto com o Conselho Monetário Nacional. Então, nós não temos nenhum ato da presidenta, nenhum ato, não temos nenhuma conduta. Então, por aí já está ferida o primeiro requisito que a Constituição traz de que tem que ter conduta do chefe do Estado. Onde é que está a conduta da chefe de Estado nesse processo da operação de crédito do Plano Safra? Não tem. Não tem decreto, não tem autorização pessoal, não tem absolutamente nada. Tem lei aprovada por esse Congresso e uma gestão autônoma por esses órgãos que eu falei. Então, não tem conduta. Se não tem conduta, não tem crime. E o crime ainda teria que ser doloso, ou seja, a presidenta ter a vontade de praticar algo irregular. Vocês acham que o Plano Safra é algo irregular? Se alguém vier falar mal do Plano Safra, que eu vou defender, não é porque é o governo Dilma, eu vou defender porque eu sou paranaense. Eu sei o que significa ter dinheiro para fazer a operação de crédito, para fazer com que a agricultura possa realmente se desenvolver. É isso. Então, isso é um dos pontos. Portanto, não há aí crime, não há dolo, não há conduta. Então, não há que se falar em crime de responsabilidade contra o orçamento, que é o que prevê a Lei 10.079 de 1950. A outra acusação são sobre 6 decretos que a presidenta teria assinado para suplementar o orçamento. O que dizem? Dizem que os 6 decretos são ilegais porque não tinha base orçamentária. Esses 6 decretos estão num montante de 95 bilhões e 900 milhões. Desses 95 bilhões e 900 milhões, 93 bilhões e 400 milhões são de transferência de rubrica orçamentária. Ora, eu estou falando com senadores aqui, muitos que já foram governadores, outros que são da Comissão Mista de Orçamento, senadores que sabem como a matéria orçamentária se desenvolve. Quando eu faço suplementação com movimentação orçamentária, eu não estou ampliando o meu orçamento. Eu cancelo uma dotação e jogo para outra dotação. Então, eu tenho lá 10 milhões para comprar carros. Isso é um exemplo. Não vou mais comprar carros, mas eu preciso para merenda escolar. Eu cancelo os 10 milhões do carro e abro uma suplementação para merenda escolar. Então, a maior parte desses 95 bilhões foi isso. Não teve impacto orçamentário. Os 2 bilhões e meio restantes, como que foi? 708 milhões para despesas com encargos da dívida. E isso a Lei de Responsabilidade Fiscal é clara em dizer que não interfere no resultado primário, portanto está excluído. O presidente da República pode, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, abrir tantos créditos suplementares que forem necessários para fazer o pagamento de serviços da dívida. Isso não tem impacto no primário. Então, sobraram 1 bilhão e 800 milhões. Então, vamos lá. Esse 1 bilhão e 800 milhões, 70% são do Ministério da Educação. E são suplementações por 2 motivos. Primeiro, excesso de arrecadação e superávit financeiro. Bom, um órgão só pode fazer suplementação orçamentária por excesso de arrecadação se ele tiver arrecadação própria. O que é arrecadação própria no MEC? Vou dar um exemplo aqui para ficar claro. O MEC faz concurso de professores para a universidade.
Esses professores, esses concursos, quem participa do concurso paga uma taxa. Então, isso entra no orçamento da União como uma receita orçamentária, mas que a gente chama vinculada. Ela só pode ser utilizada para financiar a realização de concursos. Então, o que aconteceu? O MEC, num desses concursos, arrecadou mais do que podia. Então, fez um crédito e disse assim, eu quero colocar para dentro do orçamento esse financeiro para que eu possa gastar em concurso na ampliação das instalações, eu vou precisar contratar mais gente porque teve um número maior de inscritos do que a gente tinha previsto. E a outra suplementação que ele fez por superávit financeiro foi um recurso que sobrou do orçamento do MEC, exatamente também dessa fonte de recursos provenientes de concurso público, que não podia usar diferente, sobrou lá, vai deixar o recurso no banco? Põe para dentro do orçamento para usar nos programas. Só para vocês terem ideia, esse tipo de ação foi feita também pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Tribunal do Trabalho, que mandou pelo Superior Tribunal do Trabalho, que também mandou créditos. Então, esses 6 decretos envolvem outros poderes, Poder Judiciário, Trabalhista e Eleitoral. O que eu quero dizer com isso é que essas duas situações são muito frágeis, não constituem crime de responsabilidade. Por isso que a Câmara não se deteve nesse debate, porque não tinha como sustentar. E ele vem para cá. Então, o que eu peço aos senadores é que a gente possa fazer essa discussão aprofundada dessa situação. Conceda uma parte, senadora Fátima. Senadora, primeiro quero parabenizá-la, porque o pronunciamento de Vossa Excelência tem até um caráter, eu diria, didático, né? Na medida em que traz exatamente dados, informações, não só para promover o debate aqui no Senado, mas para os que estão exatamente tendo a oportunidade de nos escutar. Vossa Excelência tem toda a razão, porque o que está em julgamento aqui não é a questão de popularidade. Aliás, se assim fosse, certamente muitos governadores iriam ter que terem seus mandatos cassados. Se fosse crise de popularidade que estivesse em julgamento, certamente o vice-presidente Michel Temer, o próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que são os primeiros na linha de sucessão da presidenta Dilma, teriam que ser cassados também. Quero ainda acrescentar, senadora Gleisi, que o que está em julgamento aqui no pedido de impeachment contra a presidenta Dilma também não é a questão da corrupção. Vossa Excelência, mais uma vez aqui, destacou que o pedido de impeachment contra a presidenta Dilma tem um foco lá, é a questão exatamente da edição de decretos, etc., etc. É disso que se trata, inclusive já consignado à luz da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero concluir, indo na mesma linha de Vossa Excelência, dizendo da nossa expectativa que aqui a gente possa fazer o debate com muita seriedade e com muita responsabilidade. Que aqui não aconteça, infelizmente, o que aconteceu lá na Câmara, o Tribunal dos Horrores, né? Que aqui, de fato, a gente possa aprofundar os aspectos de natureza jurídica, porque um pedido de impeachment, em se tratando de ser um pedido que só pode ser considerado em uma condição de muita excepcionalidade, portanto, um tema desse, senadora Gleisi, ele não pode jamais ser analisado à luz puramente do viés político. Claro que não. Ele tem que ser analisado levando em consideração exatamente os pressupostos de natureza jurídica. Então, eu concluo dizendo a Vossa Excelência que hoje, após a reunião que tivemos, inclusive com a presença do ministro da AGU e com outras autoridades, eu estou cada vez mais convencida, mais convencida, que esse pedido de impeachment contra a presidenta Dilma não se sustenta de maneira nenhuma do ponto de vista da fundamentação jurídica. Até porque o que está sendo colocado como
justificativa para a cassação do mandato da presidenta Dilma, todos nós sabemos que são práticas rotineiras que todos os governadores fizeram, inclusive continuam fazendo, a exemplo, inclusive, dos presidentes anteriores. Mas, mais do que isso, que eu quero aqui colocar é que esses argumentos aludidos no pedido contra a presidenta Dilma não se constitui de maneira nenhuma, à luz da Constituição, em crime de responsabilidade direta da presidenta. Por isso, senadora Gleice, que termino dizendo que nós vamos continuar aqui, né, movidos, né, por essa convicção que nós temos, que não tem legitimidade esse pedido de impeachment contra a presidenta Dilma, porque não tem base jurídica, daí porque nós esperamos que não só o Senado possa resgatar a imagem da Câmara, mas corrigir esse equívoco histórico grande que, infelizmente, a Câmara cometeu quando aprovou a admissibilidade. Obrigada, senadora Fátima. Concedo uma parte ao senador José Medeiros. Muito obrigada, senadora Gleice Hoffmann. E queria lhe parabenizar porque Vossa Excelência subiu na escala o nível do debate aqui no Senado Federal. Porque até então, o governo tinha feito um debate aqui, eu diria, não à altura dessa casa, porque era um debate sem fundamentação. Vossa Excelência agora vem de frente e enfrenta o mérito da acusação e começa. Embora nós estejamos ainda na fase da admissibilidade, mas já é alvissareiro, porque essa cantilena que estava aqui do golpe, realmente não faz sentido, eu não vejo em que viraria algum voto de algum senador, ou ainda mesmo fazer uma esteira de um rosário de entidades internacionais que estão dizendo isso ou aquilo, porque, na verdade, o que vai decidir é esse voto. E nós já temos na história do Brasil casos em que uma casa aprovou o processo de impeachment e a outra casa não. Então, eu tenho dito aqui, o governo tem pedido precioso tempo, preciosos momentos que poderiam estar convencendo os senadores, trazendo dados que nem Vossa Excelência está. Eu, por exemplo, discordo, mas fico contente de ver que o debate já está partindo para esse lado. Eu, por exemplo, acho que evoluiu, porque antes o presidente Lula tinha dito o seguinte: olha, foi para pagar a Bolsa Família. Depois mudou, foi para a safra. Mas Vossa Excelência está fazendo o debate nessa linha. Por isso, queria lhe parabenizar e dizer que, com certeza, se o debate ir para esse nível, a presidente Dilma tem mais chance de se livrar desse processo de impeachment do que meramente agredir quem entende diferente. Muito obrigado. Agradeço, senador José Medeiros. Todos conhecem meu posicionamento nessa casa. Eu sempre fui muito aguerrida, se assim posso dizer, na defesa do nosso projeto político, da presidenta Dilma, do presidente Lula. Denunciei aqui várias vezes a questão política desse processo, mas agora o processo chegou aqui, eu tive condições de ler uma parte considerável da peça e, de fato, as duas questões que são colocadas para dar sustentação a esse processo são essas que eu falei. Eu sei que nós vamos ter condições de fazer esse debate na comissão e o meu papel vai ser, até porque conheço matéria orçamentária, fazer o debate em cima desse foco, explicando, convencendo, e tenho certeza que, pela qualidade que nós temos aqui no Senado do debate, tem espaço, sim, para convencimento dos senhores senadores. Concedo uma parte, senador Cristóvão. Senadora, eu vou na mesma linha do senador Medeiros, dizendo que eu fico feliz de ver a possibilidade de termos esse debate aprofundado. De fato, na Câmara, a impressão que ficou não foi muito boa. Me assusta e constrange que a mesma assinatura que manda para cá o processo de impeachment é aquela que serve para liberar dinheiro em contas secretas na Suíça. Constrange. Mas não se pode ignorar 367 deputados contra 167. Então, chegando aqui, eu acho que nós precisamos abrir o processo. Não faria sentido, a meu ver, recusar, devolver, mesmo com essa assinatura de cheque de conta bancária da Suíça. A partir daí é que eu acho que a gente deve fazer um debate muito sério, analisando o que é melhor para o Brasil, tanto do ponto de vista da continuação de um governo que todos sabem hoje que perdeu a credibilidade, e nós falamos para ela, um grupo de senadores, lá atrás, em agosto do ano passado, que ela deveria ficar presidente, mas com outro governo. Como fazer isso se discutiria.
Ao mesmo tempo, a substituição dela pelo vice-presidente a mim não me entusiasma nem um pouco, sinceramente. As dificuldades que nós vamos enfrentar, tudo isso eu acho que tem que ser levado em conta. Também a hipótese, veja que como juiz, eu não vou dizer a certeza, a hipótese de crime cometido. É uma hipótese, afinal de contas, o Tribunal de Contas chegou a fazer uma investigação. Há suspeitas suficientes. Então, eu fico satisfeito quando vejo a senhora falando que a gente precisa debater com seriedade o que é melhor para o Brasil nesse momento. E o Senado tem que dar uma resposta, não apenas que seja certa, mas que seja convincente. Não pode pesar sobre a opinião pública a ideia que nós votamos por uma ou outra razão que não fosse aquela que a Constituição determina e aquela que melhor serve ao futuro do Brasil. Então, eu espero que tenhamos um bom debate com o máximo de seriedade, porque não é uma decisão fácil. Ontem eu circulava aqui perguntando, até conversei com a senadora Ângela, depois com a senhora, onde é que erramos? Onde é que falhamos para que estejamos aqui nesse momento em que o Brasil precisa tanto de projetos, de propostas, debatendo impeachment? Onde erramos? Eu creio que o debate em torno à proposta que veio da Câmara pode ser um momento sério para nós analisarmos isso. Um, não recusar da Câmara, mas dois, não se submeter e apenas ratificar o que vier da Câmara, mas fazer um estudo cuidadoso da situação e tomar a posição que melhor a consciência de cada senador tenha. Agradeço, senador Cristóvão. Eu penso como Vossa Excelência, nós temos que fazer um debate de conteúdo, de mérito, com a responsabilidade que essa Casa tem. Não dá para partir da criminalização antecipada de práticas contábeis que sempre foram consideradas normais. Então, eu espero que a gente consiga fazer esse debate de alto nível. Quero também dizer que acho que o processo definido ontem foi importante, da instalação da comissão na segunda-feira. Vi agora pela imprensa que o PMDB, que é o maior partido, está no maior bloco da Casa, indicou seus nomes e possivelmente vai indicar o senador Raimundo Lira, presidente da comissão. Quero dizer do respeito que eu tenho pelo senador Raimundo Lira, vice-presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, dirigiu aquela comissão com retidão, com caráter, com espírito republicano. Tenho certeza que fará o mesmo nessa comissão. Nós não precisamos de um presidente que esteja envolvido nas disputas políticas ou nas emoções que muitas vezes tomam conta do debate. Então, eu fico feliz, quero saudar essa indicação do senador Raimundo Lira, acho que ela é importante para o processo e penso que nós temos que fazer um debate, senador Cássio, que lhe vejo aqui, sobre a relatoria do processo. Sei que o PSDB está no bloco e foi indicado por bloco, que tem maioria de membros, é o segundo maior. Mas penso que, nesse momento, senador, uma indicação do PSDB ou uma indicação do PT para a relatoria já nasceria eivada de questionamento, porque tanto o PT como o PSDB são militantes em causas divergentes, né? O PSDB milita em favor do impeachment, o PT milita contra, e isso sempre teve claro nos debates. Eu penso que nós deveríamos, pela responsabilidade que temos enquanto Senado da República, procurar construir um nome que, claro, sempre vai ter posicionamento, mas que não é o posicionamento militante. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência. Na próxima segunda-feira, senadora Gleice, a comissão estará constituída e vamos respeitar as regras da instalação da comissão, que exige, inclusive, que o relator e o presidente sejam eleitos. Sim. Eu compreendo os argumentos de Vossa Excelência, mas discordo com máxima vênia, porque encontro no senador Antônio Anastasia todos os predicados, qualificações pessoais para o exercício desta e de qualquer outra função. No plenário deste Senado, nós poderíamos encontrar um senador igual ou tão qualificado quanto Anastasia, mas não. Não há hipótese de encontrar alguém aqui que tenha mais qualificação em termos de caráter, de honradez, de seriedade, de temperança, de equilíbrio, de bom senso. Nós estamos aqui no enfrentamento dessas disputas e o comportamento do senador Anastasia foi sempre de absoluto equilíbrio. É um homem que tem
tirocínio para suas decisões e que soma, além deste perfil pessoal, que o torna talhado, pronto, preparado para o exercício dessa missão, o profundo saber jurídico, o domínio em direito constitucional e, portanto, não pode ser visto com preconceito pelo fato de estar afiliado a este ou aquele partido. Porque todos aqui têm filiação partidária, todos aqui têm posição política. Não vamos fazer um papel de inocentes achando que aqui todos que são militantes políticos partidários não tenham as suas opções e já não tenham, talvez, até suas convicções firmadas. Então, por mero preconceito da disputa política, eliminar um nome como da Anastasia, nós não poderemos aceitar. Na condição de líder, no uso das minhas prerrogativas, fiz a indicação do nome, o nome está mantido. A regra do Supremo foi que a chapa é única e vamos, portanto, ter a certeza, e o final desse processo mostrará que, com equilíbrio, com bom senso, com temperança, essa é a palavra acho mais apropriada, sem nenhum estrelismo, sem nenhuma busca de holofotes, o senador Anastasia estará dignificando o Senado Federal. Eliminá-lo nesse instante é um gesto, me perdoe, de pequenez política, sobretudo para quem acompanha o dia a dia do plenário do Senado Federal e testemunha nesse cotidiano como se comporta nesse plenário o senador Antônio Anastasia. O PSDB fez a indicação dentro das regras do regimento, dentro da lei, e encontrou, tenho certeza, na pessoa do senador Anastasia, alguém que está pronto, preparado, talhado para essa função. Qualquer outra coisa é disputa política que nós não poderemos naturalmente aceitar. Senador Cássio, veja a sua combatividade militante. Já Vossa Excelência me disse que nós estamos querendo tratar com preconceito e eliminação. Não foi isso que eu disse. Aliás, o senador Anastasia é uma pessoa que eu tenho muito respeito, é meu colega na Comissão de Constituição e Justiça, já tratei com ele de diversas matérias, sei da capacidade dele. Mas, por exemplo, o PSDB tem 11 senadores aqui, o PT tem 11 senadores. Nós poderíamos também indicar o senador Jorge Viana. Tenho certeza que o senador Jorge Viana tem qualificação, tem competência, tem condições, tem respeitabilidade na casa, mas tenho certeza também que, pelo fato dele ser filiado ao PT e o PT ter uma posição militante, isso com certeza geraria questionamento. Então, o questionamento não é em relação à pessoa do senador Anastasia, não tente falar isso, nós não temos preconceito e sei que todo mundo tem posição política aqui, inclusive quem não é do PT e do PSDB, mas obviamente que para conduzir um processo como esse, seria muito melhor, até para o Senado da República, nós termos alguém que não estivesse nesses partidos que polarizaram os maiores embates na casa. Então, eu queria deixar isso claro, não tem da nossa parte nenhum preconceito e nenhuma eliminação, mas como somos partidos de igual número de senadores, nós também poderíamos indicar e estamos dizendo exatamente que achamos que não devíamos indicar. Então, eu espero que na segunda-feira a gente possa ter uma conversa tranquila e harmoniosa, porque se o Senado da República quer, de fato, fazer um encaminhamento a honrar essa casa, fazer um debate grande, fazer um debate com nível, nós vamos saber ter as melhores soluções e os melhores encaminhamentos. Eu agradeço, senhor presidente, a tolerância do tempo e agradeço os colegas que me pediram a parte. Muito obrigada.